O Daniel fala do anticristo. Essa é a mensagem de Daniel, final dos tempos. Mas Daniel é o profeta mais honesto, não que os outros não fossem, mas é o profeta mais honesto que eu vejo na Bíblia. Porque ao mesmo tempo que ele tem sonhos, visões, entendimento, ele tem a humildade para dizer, não entendi tal coisa. Quando ele não entende, ele não força a barra. A pior coisa do mundo é gente que tem a obrigação de sempre ter uma palavra na ponta da língua. Já viram um profeta? Tem gente que é profeta, já te cumprimenta, se cumprimenta, a paz do Senhor, irmão, já sai com o meu servo na frente. Ele tem que dizer meu servo, senão ele vai perder o status de profeta. Ele tem sempre que ter uma profetada, que senão ele não pode perder o status de profeta. Meu Deus, não é toda hora que você tem uma profecia, tem hora que você tem hora que você não tem. Tinha uma irmã na nossa igreja que tinha visões. Tudo que acontecia, ela precisava ter uma visão. Não interessa se ela tinha que inventar uma, mas ela contava uma. Mas a gente via que não, tinha coisa que não colava, né? Um dia eu cheguei, irmã, não faz sentido o que você está vendo. Menos, né? Ela precisava inventar que estava vendo alguma coisa. E Daniel não. Olha, o Daniel diz assim, olha, coisa que eu não entendo. E houve coisas que Daniel sabia que não era nem para a época dele entender. E o próprio Deus deixou bem claro isso para ele. Vá comigo para o capítulo 12, lá no final. Capítulo 12 de Daniel, no finalzinho, você vai ver o seguinte. Versículo 9, e ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Você está recebendo algumas coisas aqui que não vão ser compreendidas plenamente na sua época. Tempo do fim é chamado o tempo da igreja. A igreja vive desde o Pentecostes para frente, chamado o tempo do fim. Últimos tempos, já estamos desde o Pentecostes nos chamados últimos tempos. Claro que últimos tempos, últimos dias, dias do fim, essa é uma frase ou uma sentença que vai se intensificando à medida que a parousia, parousia é o termo grego para vinda, manifestação do Filho de Deus, vai se aproximando. Então, de hoje para amanhã nós estamos podendo dizer mais ainda que estamos no tempo do fim. Daqui uma semana, se Jesus não vier, mais ainda do que hoje, tempo do fim. Últimos dias. Está claro por esse texto que esse tempo do fim, quando tais profecias seriam reveladas, os selos seriam abertos, dizem respeito mais à nossa época do que à época de Daniel. E haveria uma continuação, preste atenção nisso para você ter uma resposta, principalmente quem mora em Boston. Uma resposta para uma situação que mexeu com o mundo e que nasceu nesta cidade. No capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. O tal do livro selado, né? Até o fim do tempo. Não é um livro que apareceu aí, não. É o livro do Apocalipse. Claramente, obviamente, perfeitamente, sem qualquer sombra de dúvida. Esse livro selado, que viria depois, é a continuação de Daniel, é o livro do Apocalipse. Você pode escrever isso aí e assinar, não tenha dúvida de quem seja isso. Né? Não sei porque alguém tem a presunção de... Mas não é isso que está em discussão, né? Você chega no livro do Apocalipse e começa a ver um paralelo perfeito com o livro de Daniel. Figuras, imagens, ideias aqui apresentadas vão ser explanadas no livro do Apocalipse. Havia uma literatura nos dias de Daniel chamada literatura apocalíptica. Daniel é uma literatura apocalíptica. Ezequiel é uma literatura apocalíptica. Surgiram muitos apocalipses no tempo do cativeiro babilônico, muitos apocalipses. O que era a literatura apocalíptica? Geralmente os apocalipsistas tinham visões, e junto das visões simbólicas,
eles traziam consigo uma mensagem de esperança em época de crise. É isto que constitui o Apocalipse. Mensagem de esperança em época de crise. Mas aqueles apocalipses não vigoraram, não entraram no cânon sagrado, ou seja, eles não são livros que façam parte da Bíblia, não são canônicos. E havia também uma característica na literatura, e era crescente a literatura daquela época, chamada pseudonímia. A pseudonímia é quando uma pessoa escreve um livro, mas ela não tem um nome, ela não tem um status, uma posição que justifique o livro dela ser reconhecido, não goza de credibilidade. Então, o que a pessoa fazia? Ela abdicava do seu nome e punha o nome de outro. Então, colocava lá o nome de Enoque. Aquele Apocalipse de Enoque, inclusive é uma citação dele no livro de Judas, mas não foi Enoque o sétimo depois de Cristo que escreveu. Esse livro tem até hoje, existem cópias dele. É uma literatura que não foi perdida, porque não é tão antiga assim, não é do tempo do Gênesis, mas recebeu o nome de Enoque, o sétimo depois de Cristo, escrito por alguém que não tinha nome, então atribuiu. Há livros que Moisés não escreveu, que levam o nome de Moisés, livros que Davi não escreveu, mas que levam o nome de Davi, levam o nome de Salomão. Isso é chamado de pseudonímia, nome pseudo, nome falso. Há muitos livros assim. Então, esse período interbíblico que vai de Malaquias a Jesus, ou até antes, o período que vem lá do cativeiro babilônico até o Novo Testamento, é um período farto de literatura, e no tempo do cativeiro babilônico houve uma fartura do apocalipsismo, literatura apocalíptica. Daniel foi um apocalipsista, o livro selado, evidentemente, é o livro de João, que vem mais tarde, já no tempo do Novo Testamento, é o último dos livros canônicos do Novo Testamento. João estava velho, exilado na ilha de Patmos, e ele aplica uma linguagem figurada que foi fácil e rapidamente compreendida pelos primeiros leitores, que eram os membros da igreja. Até porque a cultura judaica ainda era premiada pela cultura babilônica, os mitos babilônicos, as imagens da Babilônia, as figuras da Babilônia, as histórias da Babilônia. Nós temos 2 dragões, por exemplo. Nós temos o chamado banquete de Tiamat na literatura babilônica, que é um dragão do caos, outro dragão da terra. O caos, ele se insurge contra a criação, e ele quer esmagar a criação, porque ele diz que a criação é intrusa dentro dele. Então, levanta-se Tiamat, e ele luta contra Leviatã, que é o dragão da natureza, e é chamado banquete de Tiamat, que o Leviatã come Tiamat. Isso tudo faz parte do mito babilônico. Mas João, não obstante as visões que tem, ele também aplica habilmente algumas figuras conhecidas do povo, que são lembranças da Babilônia, reminiscências, ele traz, porque ele precisa trazer uma mensagem de fé e profética para o povo de Deus, que está sofrendo grande perseguição. Mas ele não pode chamar o perseguidor de romano, eram os romanos os perseguidores. Se ele chama os perseguidores pelo nome, aí acaba com a festa de uma vez, porque aí a literatura é identificada, e isso só iria tornar o caldo, piorar ainda a situação dos irmãos, que já estavam sofrendo pressão do governo de Roma. Então ele chama Roma de Babilônia, mas todo mundo sabe que ele está falando de Roma. Entenderam? Habilidade. Algumas coisas se perdem no decorrer dos anos, na hora de se interpretar o Apocalipse, porque essas figuras eram conhecidas, como eu disse, daquele povo. Então a igreja acabou muitas vezes entrando na interpretação do Apocalipse com algumas explorações, querendo fazer alegoria em cima de algumas figuras. Hoje nós dispomos de muitas informações. Nós conseguimos resgatar histórias da Babilônia, nós temos muitas informações teológicas que nos permitem fazer uma interpretação, uma exegese do Apocalipse com mais acuracidade. Então, o que eu estou passando para os irmãos é algo que talvez os irmãos possam encontrar um pouco de dificuldade de entender pela linguagem que eu estou usando,
Mas eu quero apenas lhes assegurar o seguinte, que hoje nós dispomos de meios para apresentar para as pessoas informações seguras sobre a teologia escatológica que nós pregamos. Agora vamos partir daqui. Vamos tornar tudo isso prático. O livro do Apocalipse vai ser entendido por vocês hoje. Vocês querem? Abra aí comigo. Abra Apocalipse, primeiro capítulo. Se você quiser fazer uma leitura direta do livro do Apocalipse, do começo ao fim, sem parar, você vai gastar 90 minutos, tá bom? Já é uma boa informação essa? Quando você tiver 90 minutos de sobra no seu tempo, você pega o livro do Apocalipse e faça uma leitura, sem precisar correr e sem ficar parando para comer McDonald's, né? Você vai direto numa leitura cadenciada, normal, que em 90 minutos você dá conta de ler esse livro, tá bom? De 22 capítulos. Se você pegar o primeiro capítulo, sabe do que ele trata? O primeiro capítulo é a abertura do livro, conta a história de João no dia do Senhor. Esse dia do Senhor é um domingo. Ele está na ilha de Patmos e ele vai ser arrebatado em espírito para o céu, para ver o futuro. Capítulo 1, versículo 7, fala de uma igreja que já foi arrebatada. Apocalipse não fala do arrebatamento da igreja. O Apocalipse parte do pressuposto de que a igreja já foi arrebatada. O Apocalipse é um livro para contar como vai ser depois que a igreja for arrebatada. Isso ajuda? Então, se você quiser pregar uma mensagem sobre a vinda de Jesus, não vá até o Apocalipse não, que você vai perder tempo. Capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Isso não é arrebatamento, isso é parousia, isso é vinda, é volta de Jesus. Quando nós já estivermos com Ele, final dos 7 anos das bodas do Cordeiro, paralelamente na terra, final da grande tribulação. Só que há uma característica na literatura hebraica, foi escrito em grego, né? Mas João pensa como judeu. Existem os chamados vai e vens. Às vezes você vê uma narrativa bíblica que conta uma história aqui, depois na sequência você pensa que mas como é que isso aqui está contando depois? Não, é que nem filme que você começa pelo fim, depois você começa a ver a narrativa a seguir. Como foi antes de chegar naquele, entendeu? Apocalipse funciona assim, tá? O capítulo 1 já seria o epílogo. No segundo capítulo, você começa a ver uma mensagem direta às 7 igrejas da Ásia. Então você vai ter uma mensagem à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia, à igreja de Laodiceia. Você tem essas 7 igrejas da Ásia para as quais o Senhor transmite uma mensagem direta. Nenhuma novidade. No terceiro capítulo, isso vai até o terceiro. No quarto capítulo, quero dizer, João tem uma visão dos 24 anciãos e de 4 animais, ou seres viventes. Estava hoje à tarde trocando ideia com o pastor Jefferson sobre quem seriam aqueles 4 seres viventes. Seriam eles querubins, mas querubins têm 4 asas, esses têm 6. Seriam serafins, mas serafins não têm a face que eles têm. E eu tiro a minha conclusão, e ele concorda, que no céu, certamente, há muitas espécies de anjos e de seres que nós não conhecemos e que não estão reveladas na Bíblia. Alguma dificuldade para isso? Não. O céu está muito além do que a gente realmente possa imaginar. Quando alguém tem um arrebatamento e vai no céu e faz uma visita lá, pega uma poeirinha desse carpete aí, e tudo que a pessoa vê é uma poeirinha desse carpete perto de todo esse templo suntuoso. Todo aquele monte de coisa que a pessoa viu não passou de uma poeirinha perto de tudo que o céu representa. Há muita, muita, muita coisa
que não passa pela mente da gente. Está muito além do nosso entendimento, como diz o velho hino da harpa cristã. No 5º capítulo, João vai assistir um cântico, o cântico da redenção, dos 24 anciãos. Eu já ouvi falar que esses 24 anciãos foram anjos, os primeiros anjos a serem criados. Não temos nenhuma base teológica para fazer afirmações dessa natureza. Outra coisa, anjo é anjo, ancião para mim é uma figura conhecida na terra. Quando a Bíblia aplica uma figura da terra, é porque ela quer dizer alguma coisa. Ancião me faz pensar em homens de idade. Eles têm uma representação ali, talvez da idoneidade, da maturidade, né? Coisa que vai além do que um anjo simplesmente pudesse representar. Mas também não vou parar para discutir isso, né? É uma das curiosidades do céu. Eles estão ali depositando suas coroas diante do trono. Aquela imagem podia ser uma imagem presente, podia ser uma imagem futurista. Não dá para a gente discutir isso. Mas a partir do capítulo 6, veja isso. Essas primeiras mensagens até o capítulo 5 são visões preliminares. Ele está encantado com o céu, ele está falando de algumas coisas bonitas que ele viu lá, mas do capítulo 6 até o 19, você vai ver um tempo de juízos. Nesses juízos, a abertura de 7 selos. Cada vez que um selo de um livro que está lá, que ninguém podia abrir, é aberto, algum juízo acontece sobre a terra. E a maioria deles está relacionado à natureza, terremotos, maremotos, né? Contaminação das águas do rio, estrela que cai, são asteroides. Irmãos, vai ser um caos o planeta Terra depois que Jesus tirar a igreja daqui. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer na vida, ela precisa ter juízo e não querer outra coisa, é ser salva, garantir a sua salvação, dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, e pegar o primeiro voo que aparecer para o céu, que é o arrebatamento. A hora que a trombeta soar e a igreja for chamada, é nessa que a gente tem que ir. Porque, olha, irmãos, tem gente que até se contenta com o fato que, mas haverá alguma chance, haverá sim, mas miserere-me. Quem quer uma chance dessa, né? Ir para o céu na base do sofrimento que vai ter, que não vai ser biscoito. Eu não queria uma coisa dessa para mim, nem para quem eu amo, para minha família, para ninguém. Avisem as pessoas, por favor, que Jesus vem vindo aí. Avisem as pessoas para aceitarem Jesus, pararem de falar bobagem, crer com simplicidade, olhar para Jesus, autor e consumador da fé, ser crente. Você não precisa ser um crentão, um crentaço, não precisa ser. E, aliás, fanatismo é a pior coisa que tem na face da terra, que a gente faz de um ímpio um santo, mas não consegue fazer de um fanático um crente. Você não pega um santarrão e faz ele ficar crente nunca. Miserável, é cabeçudo, e não entende nada. Agora você pega, às vezes, um crente fraquinho na fé, você consegue caminhar, ajudar ele a ficar crente bom. Eu não gosto de lidar com um santarrão. Aquele irmão que toma cuidado, faz tipo, pouso não, meu irmão. Aquele tipo de cafona, de crentão, para passar a espiritualidade que não tem. Pisa no calo dele para você ver. Aí você tem 7 selos, e vai na sequência. Tem 7 trombetas, e tem 7 taças. Coisas acontecem nesse tempo. No capítulo 13, por exemplo, você tem uma besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar fala do anticristo. E o mar significa nações. Mar significa nações. Onde que eu escrevi isso? Tem um texto, né? Agora me deu um branco para lembrar o texto. Mas já vou achar daqui a pouquinho, tá? Não tem problema não. Acho que alguma coisa aqui na anterior, tá vendo? Tanto papel que eu mesmo acabo me perdendo. Não combina, né? Mas que coisa. Daqui a pouco eu acho isso.
capítulo 17 do Apocalipse, que explica isso. É que eu já corri na frente. Depois eu acho. Não é. Deixa. A besta que sobe do mar são os povos, está escrito lá. Capítulo 17, eu não lembro o versículo. São os povos. O que significa que o anticristo certamente é de ser um gentil, não um judeu. 17:15. Sabia que era no 17. Obrigado. Deixa eu ler aqui. Olha para vocês terem uma ideia. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Está aqui a interpretação do capítulo 13, que diz que a besta que emerge do mar, emerge dos povos, né? É um gentil. E o falso profeta? Para mim, o falso profeta é um judeu. Eu tenho essa ideia com base em algumas ilações. Por exemplo, e da tribo de Dan, mas essa. Porque quando você observa no Apocalipse, a Dan, na relação das tribos, dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, não aparece Dan. Então há uma subdivisão da tribo de José, que sai Efraim e Manassés, para substituir, de uma tribo saem duas, para substituir Dan. Dan não aparece lá. E quando Jacó estava profetizando para os seus filhos a sentença de cada um deles, no final do livro de Gênesis, capítulo 49, que ele está profetizando, né, qual será o futuro de cada um dos seus 12 filhos, quando chega em Dan, diz assim: Dan é uma serpente no meio do caminho, à beira do caminho. Dan vai trair seus irmãos. Outra versão diz: vai picar seus irmãos. Você começa a perceber a palavra Adão radical, tem estudo sobre isso. De Dan vem dano, daninho, danado, danoso. A Dinamarca é um país que tem estudo sobre a Dinamarca. Pode ser especulação, mas me faz sentido. A raiz de Dinamarca é Dan. E é possível que eles tenham se originado de uma tribo, da tribo judaica chamada Dan, porque eles eram povos marítimos e eles iam para o norte. Eles podem ter fundado a Dinamarca. E a Dinamarca, curiosamente, é um país de intelectuais. Não foi à toa que essa reunião de cúpula agora em Copenhague, foi lá em Copenhague, por quê? Estava lendo uma coisa sobre os dinamarqueses. Eles têm uma comunidade tão fechada. Algumas comunidades ricas, e as pessoas que estão lá dentro, todas têm PhD, pessoas de QI muito alto e cultura elevada. E eles não aceitam a entrada de nenhum estrangeiro, de ninguém que tenha um QI abaixo deles em nada. São ateus, mais alto nível, grandes pensadores. É um negócio impressionante. Aquilo chega a ser macabro, quando você pensa que alguém possa pensar do jeito que eles pensam. Chega a ser assustador aquele artigo. Tempo que eu li. Para mim podem ser danitas, e daí emerge o falso profeta, que vai ser o precursor do anticristo. Vamos continuar mais um pouquinho no livro do Apocalipse. Até o capítulo 19, vocês estão vendo aqui o que está acontecendo no mundo no tempo da grande tribulação. Então, o livro do Apocalipse gasta todos esses capítulos, dos 6 ao 19, para falar do período da grande tribulação, que durará 7 anos. E em seguida, no capítulo 20, vem o milênio. 10 versículos. Apocalipse 20, de 1 a 10, 10 versículos para falar de 1000 anos. 15 capítulos para falar de 7 anos. 15 capítulos para falar de 7 anos. 10 versículos para falar de 1000 anos. Interessante isso, né? Mas é disto que o livro do Apocalipse se ocupa. E depois você vai ver aqui no final do capítulo 21, vai falar um pouco sobre o céu, e sobre quem entra e quem não entra, é o desfecho do livro do Apocalipse. Leia pensando nisso, que você vai começar a ter uma visão mais clara, vai ficar mais fácil, a partir de agora, você ler Apocalipse, pensando nessa divisão que eu acabo de lhes passar. Do capítulo 6 ao 19, trata da grande tribulação, os juízos que virão sobre a terra. Agora, como será isso? Antes do arrebatamento, há uma preparação para o reino do anticristo. Nós estamos vivendo uma preparação psicológica para a chegada do reino do anticristo.
Várias coisas estão acontecendo, várias coisas. E o próprio ser humano está clamando por algumas coisas que parecem ser absolutamente necessárias. E essas coisas, elas coadunam com aquilo que a Bíblia fala do tempo do anticristo. Por exemplo, hoje o computador controla tudo. A ideia da pessoa ter no próprio corpo alguma característica que a identifique é extraordinária. Falem que não. Você bota um chipzinho, já foi criado o Mondex, né? Mondex, com D. Já está sendo testado um chipzinho menor do que um grão de arroz, que pode ser injetado subcutaneamente na mão direita ou na testa, porque são os melhores lugares que eles acharam. A Bíblia já vinha prognosticando isso há 2000 anos. Maravilha. Você com um leitor óptico, chegou diante de um computador. Para a gente é fácil entender isso. Você vai no supermercado, aquele código de barras lá, passa o produto. Antigamente a moça tinha que ficar olhando o produto, né? Pega aquelas americanas lentas que ficavam assim, né? Comendo aquele, né? Imagina aquele 1 litro de Coca-Cola naquele copão, comendo biscoito, aquela gordona assim, olhando, imagina fazendo a conta, assim. Agora não, agora no instante você leva um monte de coisa para casa rapidinho, não é assim que funciona? Isso já, até no Haiti funciona assim. O chip do carrinho, todos os produtos. Que coisa. Não, isso é para acabar com mão de obra também, né? Porque para que caixa, né? Aí, cada vez, né, a máquina substituindo mais o homem. Tudo isso aponta para esse tempo que nós estamos vivendo. E a Bíblia já vinha prognosticando há muito tempo, né? Vocês querem ver outra coisa curiosa? Quando Jesus arrebatar a igreja, muita gente vai dizer assim, os crentes tinham razão. Ninguém vai dizer isso, não. Mas, meu Deus do céu, não era lógica dizer isso? Aí ia ser muito mais fácil não acreditar no anticristo, porque todo mundo vai pensar, olha, não vamos entrar nessa aí do sinal, porque já está previsto, esse cara é sem vergonha, ele é do diabo, ele vai acabar com a gente, vamos lembrar do que os crentes pregavam, porque o povo foi para o céu. Ninguém vai dizer que a gente foi para o céu. Olha o que o diabo vem fazendo. Ele vem preparando o mundo psicologicamente para explicar o sumiço de gente da terra. OVNIs. Vocês sabem quem viu OVNIs? Alexandre Magno. Eu peguei um documentário que foi preparado, peguei aqui nos Estados Unidos, preparado pela ONU. Esse documentário apresenta mais de 63 mil aparições documentadas pela NASA. Mais de 63 mil aparições. Então você vai dizer, então é real, mas não é verdadeiro. Como? É real, mas não é verdadeiro. Vou explicar. Você não pode negar que alguém tenha visto discos voadores. Muita gente viu, fotografou, filmou, e no vídeo aparece, muitos deles aparece aquela coisa rápida. Agora eles vão estudar como é que funciona isso. A primeira conclusão. Algo de outra dimensão, porque eles não conseguem, os cientistas não conseguem explicar as manobras rápidas. Não há um cálculo físico que justifique as manobras desses elementos. Estão ali, de repente estão ali, mais rápido que a velocidade da luz, sendo objetos materiais. Então não há um cálculo físico que justifique essas manobras. Segundo, não se constatou até hoje a existência de vida na nossa galáxia. E para qualquer objeto vir de uma outra galáxia mais próxima da nossa galáxia, levaria 2 milhões de anos-luz para chegar. O que é isso e de onde vem, então? Entre cientistas e teólogos que eles chamam para fazer seus pronunciamentos, por isso que eu queria ver o nome do autor daquele livro, Fator Ômega.
Se alguém leu esse livro, um livro famoso aqui na América, é um teólogo proeminente. Ele é um dos que dá entrevista nessa reportagem, e com ele outros. Não há dúvida de que se trata de demônios. Irmão, para mim pode ser até demônio enlatado. Mas eu não tenho dúvida de que se trata de demônios. Isto é para preparar psicologicamente a humanidade, para não admitir que foi Jesus quem nos tirou daqui. Fomos abduzidos. Se é para ser abduzido por Jesus, pode abduzir a hora que quiser. Porque eu amo esse Jesus aí. Ele me ensinou a amá-lo, e eu não tenho dúvida de que ele é isso que a Bíblia fala que ele é mesmo. E o Espírito Santo nos dá um testemunho claro de quem ele é. E não deixa o diabo fazer a sua cabeça com as mentiras dele, porque ele é sujo e nojento. A melhor coisa do mundo é quando o diabo quer se esconder e ele pega alguém na igreja, que é um endemoniado. Aí ele fica desmascarado para valer. Porque entra numa pessoa e faz aquela miséria, né? Faz aquele estripulia todo. Uma vez, uma senhora espírita foi à minha casa, esposa de um jornalista famoso lá de Santos, quando eu morava na cidade de Santos. Falei de Jesus para ela, ela foi lá para receber instrução. Minha mulher e eu nos propunhamos a fazer um discipulado. A mulher vinha com uma lista de perguntas. Na outra semana ela voltava com a mesma lista de perguntas. Quando na terceira semana a minha mulher me aparece com a mesma lista de perguntas, eu falei: a senhora é uma mulher culta, a senhora é uma mulher inteligente, não combina com a senhora não aprender as coisas. Como assim, pastor? É a terceira vez que a senhora me vem com a mesma lista de perguntas. Imagina, é a primeira vez. Como primeira vez? Estou cansado de responder isso para a senhora. Aí eu discerni. Havia um espírito que atuava nela, mentiroso, nojento, que bloqueava a mente da mulher. Ela não lembrava que ela já tinha me feito aquela lista de perguntas já pela terceira vez. E ela queria por toda a conta dizer que o espírito que ela recebia era de luz. Eu falei: dona Ana, é o seguinte, a gente crente não tem muita paciência não. A gente é assim, fala uma vez, fala duas, não entendeu, a gente vai para a prática. Tem um bicho aí, um demônio que está fazendo a sua cabeça. Imagina, pastor, o senhor até me ofende falando isso, a senhora é elegante. Dona Ana, vamos fazer o seguinte, vamos para a prática, ajoelha que eu vou orar pela senhora. Ah, não deu outra. Comecei a orar pela mulher, fiz a mulher confessar o nome de Jesus e o Calvário, pá, o bicho pegou. Ela rolou pelo chão, ela se descabelou, foi um negócio horrível na minha sala. Falei: agora é o seguinte, ô nojento, sujo, eu quero que você me fale o seu nome. Não falo. Falei: tá vendo? É tão feio que até você tem vergonha dele. Só que você está no ambiente errado, eu não autorizo a sua presença na minha casa. E nem mais nesse corpo, porque agora em nome de Jesus te dou ordem para sair. Sai dela! Saiu. Aí a dona Ana, eu ajudei a dona Ana a levantar. Dona Ana, fecha essa blusa. Ai, pastor, blusa toda aberta. Pentei esse cabelo, vai ver no espelho a sua cara. Ai, pastor, o que houve? Eu acho que não foi uma coisa boa que aconteceu. Não, dona Ana, foi o espírito de luz que a senhora disse que recebe. Foi só assim que ela se convenceu. Aceitou Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, é uma missionária, serva de Deus. Agora, o diabo tem que ser desmascarado. Fica aí preparando as pessoas com mentira de discos voadores, de OVNIs. Tem um vizinho da nossa igreja, um sujeito chato, irmãos. É um endemoniado, espírita, e ele botou uma placa na casa dele, consulta sobre discos voadores, é espírita. Quis me cercar, um dia entrou na garagem da igreja, queria falar comigo sobre disco voador. Eu falei: cara, eu tenho que fazer. Se você quiser aprender comigo, eu gasto tempo com você. Agora, não venha com a presunção de querer me ensinar nada, que você não está com nada. Eu não estou afim de aprender nada com você. Aí começou a querer defender espiritismo e tal. Eu virei para ele e falei assim: vamos fazer o seguinte. Você vai reencarnar? Claro que eu vou reencarnar. E eu vou reencarnar? Claro que o senhor vai reencarnar, mas eu não sou espírita. Mas o senhor vai reencarnar também. Então vou fazer o seguinte: se você estiver certo, nenhum de nós perde nada. Porque sendo espírita ou não sendo espírita, vai sair do seu jeito. Agora, se eu estiver certo, eu vou para o céu, você vai para o inferno. Quem está correndo risco aqui? Eu não tinha pensado nisso. Falei: por isso que você é espírita.
A hora que você começar a pensar, você fica crente. Né? Pensou, vem para o lado de Jesus. Não pensou, fica para o lado do diabo. Burrão. Preparação psicológica para o reino do anticristo, para não admitir. Agora vejam só. Antes do arrebatamento vai vir um período ruim. A gente já está vivendo, podemos negar isso? Em todos os aspectos, perseguição, tem missionários sendo presos. Olha, irmãos, o que houve aí no Haiti, terremoto, Jesus prognosticou isso. Leia Marcos 13, não vou ter tempo para ficar discorrendo sobre isso agora em detalhes, mas terrível isso, né? Mas querem uma lista dos terremotos? Vocês querem, só para vocês terem uma noçãozinha? No meio dessa papelada toda, quer ver onde eu fiz? Gente, eu estou parecendo que isso eu aqui achei. Nossa. Olhem, no primeiro século houve 15 terremotos registrados, no segundo 11, no terceiro século 18, no quarto século 14, no quinto século 15, sexto século 13, sétimo século 17. Até aqui estava uma variaçãozinha muito pequena, né? Século VIII, 35 terremotos, século IX, 59, século X, 32, século XI, 53, século XII, 84, século XIII, 115 terremotos, século XIV, 137, século XV, 174, século XVI, 253, século XVII, 378, século XVIII, 640, século XIX, 2.139, século XX já passou de 10.000. Jesus acertava em cheio, todos que ele falava, impressionante. Vocês parem para pensar no século XX? Século XX, parem para pensar um pouquinho. Que houve 2 guerras mundiais. As 2 foram no mesmo século. Nunca houve guerra mundial antes. Depois vem 2 logo no mesmo século. Israel volta a ser nação em 1948. Brasileiro Oswaldo Aranha, outra coisa curiosa, porque ele era antissemita. Ninguém quis comparecer à reunião da ONU aquele dia. E ninguém queria se comprometer, a maioria era antissemita. Sabe quantas pessoas havia na ONU aquele dia? 6 pessoas. 7 com Oswaldo Aranha, ele tinha que presidir. Porque o presidente também não foi, ele era secretário, ele teve que presidir ad hoc, foi presidente ad hoc. Ad hoc é um termo latino para substituição. Na hora da votação, estava agendado, 3 votos contra 3, empatou, mas não podia ter empate. Aí, o Oswaldo Aranha, como secretário, tem que votar o voto de desempate. Do lado de fora, os judeus apavorados. Por quê? Porque o mundo todo sabia que Oswaldo Aranha não gostava de judeu, antissemita. E aí? Pronto, Israel ia perder. Mas a profecia bíblica tem que se cumprir, não tem? Aí ele vota a favor. Israel ganha a nação de volta. Um brasileiro, viu? Aí quando ele é perguntado pelos jornalistas, mas o senhor se declarou antissemita, como é que o senhor votou a favor? E respondeu, não sei. Mas eu sei. Você também. Lindo, maravilhoso, a figueira brotando. Tudo aconteceu no século passado. A ciência se multiplicando. O avanço da ciência no século XX, coisa estúpida. Olha, se alguém que morreu no ano de 1950, ressuscitasse para ver o que estava acontecendo no final desse século, você ia ficar doido. O que é isso? Quando ele visse um computador na frente, ele ia ficar maluquinho. 50 anos, o que é isso? Que avanço é esse? Nossas crianças já nascem com tudo isso, não percebem, mas a gente vem vindo, a gente que já tem de 30 anos para trás, gente que tem 30 anos pelo menos, 30, 40 anos, já sente na pele as diferenças acentuadas nos avanços científicos e tecnológicos. Quanto que o homem aprendeu nesses últimos anos, meu Deus do céu, quantas conquistas, o que o homem já foi capaz de fazer. O dia que o homem pisou na lua, o mundo já entrou num, meu Deus, é o final dos tempos.
Primeira vez que a televisão foi transmitida em rede mundial, por satélite. O homem estreou isso no dia que o Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. Agora a gente nem liga mais. E tem gente até dizendo aqui, isso não aconteceu. Não aconteceu o quê? O que aconteceu? Isso é fichinha. Nada. Bobagem. O homem na Lua já é bobagem. Já virou coisa trivial. Mas não é impressionante? Apesar de ser trivial já para a nossa época, para pensar se não é algo impressionante. Deixa eu achar minha papelada aqui, misericórdia, tem que me organizar todinho. Cadê minha secretária? Eu sinto falta da minha secretária nessa hora para organizar. Eu faço uma bagunça quando eu... Sou assim mesmo, meu jeito. Aí, vocês estão vendo, Jesus está lá em cima com a igreja, e no capítulo 19 do Apocalipse, você vê uma coisa curiosa. Eu nem lembro o versículo que eu não anotei, mas eu vou achar para vocês. Vocês querem ver onde fala aí? E vindas são as bodas do Cordeiro. Cadê aí? Quem achar, sai na frente, me acha aí. Achei o 9. Olha isso aqui. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas coisas são verdadeiras palavras de Deus. Aí você diz assim, epa, uma contradição aqui. Por quê? Porque se o capítulo 19 é o final da grande tribulação, aí você lê, vindas são as bodas do Cordeiro, então significa que a igreja vai passar pela grande tribulação, aí ela entra nas bodas do Cordeiro. Eu estou fazendo isso de propósito com vocês. Só para salvar os irmãos de uma aparente contradição. Eu estava dando um seminário sobre escatologia, sempre tem um neguinho no meio lá que quer te derrubar, né? Ele não fazia pergunta para saber, ele fazia pergunta capciosa o tempo todo, um chato. Ele tinha que me perguntar em particular, não publicamente para querer me atrapalhar, para ver se eu entrava em contradição. Toda hora. Vou chamar aquele irmão em particular, irmão, você pelo menos seja educado, eu respeito o ambiente. A igreja passa pela tribulação. Depois da tribulação é que vem o arrebatamento, a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro. Não é o que está escrito? Não foi o que você leu? Agora atrapalhei a cabeça de todo mundo aqui, né? Por que eu fui contar isso, né? Eu vou dar a resposta que eu dei para ele. Vocês querem ouvir? Deus me deu a graça. Por isso que a gente, quando estuda a Bíblia, tem que aprender um pouquinho também das línguas originais, né? Grego, hebraico. Isso faz parte do nosso cotidiano, a gente precisa disso. Quem estuda a Bíblia, se eu fosse médico, eu ia entender de medicina, se eu fosse advogado, eu ia entender de lei, eu sou teólogo, eu tenho que entender disso, é minha obrigação, tá? Não estou esnobando nada, só para dizer para os irmãos que a gente precisa estudar isso e eu estudo isso, né? O verbo aqui, bem-aventurados aqueles que estão chamados à ceia, às bodas do Cordeiro. Tem uma outra versão aí? Alguém pode ler? Capítulo 7. É aqui, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. No grego, o verbo vir ou ir é o mesmo. Você não fala assim no inglês, né? To come, to go. Vir ou ir. Mas no grego, erhomai ou erhomai. E agora como você sabe que a pessoa veio e que a pessoa foi? Tem uma preposição. A preposição que sempre acompanha o verbo, ela vai indicar se foi para dentro ou se foi para fora. Ek ou eis. Outra coisa, existe uma forma verbal no grego, é o segundo auristo de um verbo. Aqui está no presente do indicativo ativo. Vindas é um vindo, é algo acontecendo, é um gerúndio no inglês, o ing, né? Algo que está ing, que está acontecendo, não é isso? E no grego a mesma coisa. Erhomai está numa forma de presente contínuo. Mas existe o segundo auristo desse verbo, que é uma ação já resolvida lá atrás. A tradução correta seria elten, eis. Ocorridas foram as bodas do Cordeiro. Entenderam?
quando chega no final, lembra que eu falei do capítulo 1, versículo 7? Que ele começou no fim lá atrás. Agora ele vai dar o desfecho aqui. Ele vai voltar para o comecinho dizendo assim: olha, depois de tudo isso que eu falei, da grande tribulação, sabe qual é a boa coisa? Bem-aventurados aqueles que já experimentaram o que já ocorreu. Elten e não erhomai. Ocorridas foram as bodas do Cordeiro. Entenderam? Vocês querem um exemplo na Bíblia para entender isso melhor? Vá comigo para Lucas, lá no Calvário, na crucificação de Jesus. Acho que é Lucas 23, se não me engano. Lucas, vai lá comigo para Lucas. Finalzinho. O que o ladrão da cruz disse para Jesus? Então, olhem aqui, ó. 23, 42. Quem tem Almeida corrigida aí? Corrigida. Quem tem Almeida atualizada? Ô, gente, vocês não sabem a diferença, não? Atualizada. Leia a sua, irmão. 23, 42 de Lucas. Lucas 23, 42. O que o ladrão disse para Jesus? 23, ele vai ler, 23, 42. Quando vieres. Está certo isso? Quando vieres no teu reino. Como é que está na corrigida? Como é que está na corrigida? Quem tem corrigida aí? Ó, entrar ou ouvir? O que é? A irmã leu entrar, ele leu quando vieres. Existem algumas coisas malandras nas traduções das Bíblias que a gente precisa discutir numa outra ocasião, que está acontecendo por uma influência satânica, para confundir a interpretação bíblica, tá? Essa tradução aí está errada, e o grego resolve isso para a gente. Atualizada está assim: quando vieres no teu reino, dá uma ideia futurista. No futuro, sono da alma, doutrina dos adventistas. Ficar dormindo lá, não tem consciência nenhuma. Lembra de mim quando eu acordar no dia da ressurreição, lá no futuro. Não é isso que o ladrão falou para Jesus. E por que na outra está escrito, quando entrares no teu reino? De onde vem essa diferença? Gente, entrar é uma coisa, vir no futuro é outra. Aqui está o verbo erhomai, no segundo auristo. Elten eis ton basileian. Lembra-te de mim quando entrares de vez para dentro. É assim que está no grego. Lembra, que nem no inglês tem umas certas redundâncias, subir para cima, descer para baixo, né? Lift up, levanta para cima, né? Para reforçar. No grego, o segundo auristo faz a mesma coisa. Lembra-te de mim quando entrares de vez para dentro. É assim que está no grego. Jamais podia se dar uma tradução dessa a uma Bíblia. Eu fui presidente da Academia Paulista Evangélica de Letras e lá está presente o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e pessoas da Sociedade Bíblica. Eu fui até o ano passado presidente e eu reclamei com eles isso. Eu disse para o presidente, reveja isso. Chamei pessoas da Sociedade Bíblica do Brasil, revejam essa tradução. Isso está errado. São biblicistas? Isso está errado. Então, entenderam o segundo auristo do verbo erhomai? Vindas são as bodas do Cordeiro. Ocorridas já foram as bodas do Cordeiro. Porque as bodas do Cordeiro acontecem quando a igreja chega lá. Grande tribulação é para judeu e o resto do mundo, porque não creu no Messias. Vocês estão entendendo? Já passou da hora, né? Deixa eu terminar esse negócio aqui rápido, tá bom? Porque eu não quero segurar mais os irmãos. Agora vejam só uma coisa aqui. Daniel disse que vai ser um tempo de angústia no capítulo 12, o tempo da tribulação. Todo mundo sabe disso, não é novidade. Vai ser dividido em duas etapas. Aí vem outra questão que o pessoal levanta. Como é que vocês vão resolver isso? Vá para 2 aos Tessalonicenses 2. 2 aos Tessalonicenses 2 é um outro problema que se cria com respeito a dizer que a vinda de Jesus só acontece depois que o homem da perdição se manifestar, não é isso? Como é que se explica isso, pastor? Olha aqui,
Capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas já vos dizia quando estava convosco ainda? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Havia uma discussão na igreja de Tessalônica, de que Jesus já tinha vindo. Falaram, se Jesus tivesse vindo, vocês iam saber. Porque a vinda propriamente dito, a gente usa, a própria Bíblia usa essa linguagem, mas a palavra vinda, ela diz respeito à segunda vinda, porque a primeira não é exatamente vinda, a primeira é arrebatamento da igreja. Embora o termo apareça como vinda, mas significa a nossa saída é o encontro de Jesus e a igreja nas nuvens, por isso vinda também. Mas se Jesus tivesse vindo, então a primeira coisa que você ia conhecer era o anticristo, porque assim que Jesus vier, ele se manifesta. Nesse caso, o que aconteceu? Contradição não. Primeiro Jesus arrebata a igreja. Quando Jesus vier com a igreja, aí sim é a vinda. Nesse tempo o mundo terá conhecido o anticristo. Entenderam? Aí muita especulação, mas quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Aí o pessoal começa a especular. Falaram até que era o Bush. O Bush jamais poderia ser anticristo. Porque uma das características do anticristo é a inteligência. É um homem extremamente inteligente. Segundo, que... Desculpe. Esse país é democrático, né? Daqui a pouco vão me botar fora daqui. Outra coisa é que ninguém sabe, estamos debaixo da lei do sigilo. Jesus deixou a lei do sigilo imposta. Como é que alguém pode dizer, olha, o fulano vai ser anticristo? Quem pode supor isso? Estamos debaixo da lei do sigilo. Nem o diabo sabe que é o anticristo. Ele tem sempre alguém de stand-by. Porque no instante que Jesus tira a igreja, tem que ter um neguinho pronto aí para apertar o botão e eles, sair. Agora, enquanto esse dia não chegar, nem ele, ninguém sabe a lei do sigilo. Ninguém pode estar com alguém já pronto, então tem que estar de stand-by, não é verdade? Então, assim que Jesus levar a igreja, o homem se manifesta. Quando Jesus vier, agora veja que coisa curiosa. Quando Jesus vier, veja Colossenses 3. Olha quando é a vinda de Jesus, o que vai acontecer? Colossenses, 3º capítulo. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensar nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nossa vida é um mistério. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a manifestação dele, a parousia, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ora, como é que a gente vai se manifestar em glória com ele se a gente não estiver lá? Está entendendo? Quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Judas diz, é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, a manifestação dos santos. Nós vamos vir com ele. Mas porque a hora já passou bastante, eu quero terminar, sabe onde? Em Zacarias. Quando Jesus vier, vá comigo para Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. É fácil de achar, né? Você chega em Mateus e vai só voltando. Você vai voltando, você chega em Malaquias. E depois de Malaquias, na volta, você chega em Zacarias. Vá para o capítulo 14, versículo 4. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, de onde ele subiu, né? Que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o Oriente, para o Ocidente, haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, outra metade para o sul. Então, olha aqui,
Jesus vai vir, nós vamos vir com ele. Ele vai botar o pé no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender. Só que não existe uma cronologia, que é uma característica da literatura hebraica. Vocês vão ver uma coisa curiosa. Eu estava em Jerusalém, escutem isso. Eu estava no Monte das Oliveiras e tinha um guia nosso que falava espanhol. E ele quis ensinar para a gente o que vai acontecer quando o Messias pisar no Monte das Oliveiras, né? Tem um vale, o Vale de Inom, e do outro lado você vê naquela colina aquela muralha antiga da velha cidade de Jerusalém. Você vê, como você vê, exatamente como você vê essas janelas, assim, tem os arcos da antiga porta voltada para o oriente que os árabes fecharam. Puseram um cemitério ao pé daquela porta, porque eles dizem que os judeus respeitam os mortos, jamais o Messias pisaria sobre os túmulos. Fecharam de pedra por causa dessa profecia, porque é para o Messias não entrar por aquela porta, porque a profecia de Zacarias diz que ele vai entrar na cidade por aquela porta. E ele querendo contar isso para a gente. E eu vim com uma para cima dele. Bonita a história, ele sabe direitinho, mas ele não contava com a minha astúcia. E eu cheguei no 13:6. O Messias pisa aqui, o monte se fende, ele atravessa o vale. Vocês acham que aquele cemitério vai atrapalhar o Messias? Dá licença. Vocês acham que aquela porta de pedra vai atrapalhar o Messias? Dá licença também. Mas o bonito é o que vem agora. Os judeus rejeitaram Jesus como Messias, né? Leia solenemente, eu acabo aqui, o capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe perguntar, que feridas são estas nas tuas mãos?